Olá, boa noite. Eu tentei gravar essa apresentação no PowerPoint, mas não saiu som nenhum, então estamos gravando novamente aqui. Deixa eu só testar o som para ver se está ok. Alô? Tá ok. Então, o caso clínico nós vamos discutir amanhã, vamos ler o caso todo, mas agora podemos resumir que é uma mulher de 35 anos que veio procurar um médico com queixa de dor no estômago. Há 2 anos, ela iniciou um quadro de epigastralgia em queimação, que piora com o jejum e melhora com os períodos de alimentação de caráter intermitente. Ela tem depressão, tem constipação, o exame físico ela tinha sobrepeso e um abdômen avental. No diagnóstico diferencial, podemos pensar em câncer gástrico, úlcera péptica de etiologia H. pylori ou anti-inflamatório, parasitoses duodenais, dispepsia funcional, pancreatite crônica, litíase biliar e até mesmo gastroenterite eosinofílica, eventualmente uma doença de Crohn, de acometimento duodenal, um linfoma de duodeno. Existem muitas doenças raras, mas sem dúvida a úlcera péptica, dispepsia funcional e parasitose são as mais frequentes. Diante de um quadro de dispepsia, nós podemos classificá-la em não investigada, quando não foram realizados exames complementares, em funcional, quando a investigação, o exame físico, os exames laboratoriais, de imagem, endoscópicos, são normais. Ela pode ser classificada em tipo ulceroso, cujo sintoma guia é a dor epigástrica, do tipo dismotilidade, cujo sintoma guia é plenitude pós-prandial e saciedade precoce, e incaracterístico, quando os sintomas são mistos ou inespecíficos. A dispepsia de causa orgânica está associada a doenças do trato gastrointestinal, como as parasitoses e a úlcera, por exemplo. Pode ser efeito colateral dos medicamentos ou ter outras etiologias. Por definição, a dispepsia funcional é dor ou desconforto em epigástrio por no mínimo 3 meses, com início a pelo menos 6 meses. De novo, aparece aqui a classificação em tipo ulceroso, cujo sintoma guia é dor epigástrica, tipo dismotilidade, o sintoma guia é dor ou desconforto pós-prandial e incaracterístico. Na dispepsia do tipo ulceroso, o sintoma é epigastralgia, que piora com jejum, melhora com a alimentação e acorda à noite. Acordar à noite é um sinal de alarme e pode estar associado à doença orgânica. No tipo de desmotilidade, pode acontecer desconforto, piora com a alimentação, tem plenitude pós-prandial e saciedade precoce, náuseas e vômitos recorrentes. Para vocês terem uma ideia, essa é uma tabela de todas as doenças funcionais do trato digestivo alto. Então, nós temos as desordens esofágicas funcionais, como a pirose funcional, dor torácica funcional, disfagia funcional, o globus, dispepsia funcional, síndrome do desconforto pós-prandial, síndrome da dor epigástrica, desordens de eructação que incluem a aerofagia e eructação excessiva inespecífica, desordens de náusea e vômito que incluem náusea crônica idiopática, vômitos funcionais e síndrome dos vômitos cíclicos, e também a síndrome de ruminação em adultos. A dispepsia orgânica pode ter como causas as doenças do trato gastrointestinal, como as úlceras, cuja etiologia principal é a infecção por H. pylori e anti-inflamatórios,
Câncer gástrico, aqui está o esofágico, mas o sintoma principal do câncer de esôfago é disfagia. Doença do refluxo gastroesofágico está como uma possível causa de dispepsia, mas eu gostaria de ressaltar que nos anos 90, a doença do refluxo ela foi separada da dispepsia, ela fazia parte, se chamava dispepsia do tipo refluxo. E a partir dos anos 90, ou seja, do século passado, a pirose passou a ser associada à doença do refluxo, que é uma entidade separada. As parasitoses, então, seriam aquelas que têm acometimento do duodenal, estrongiloidias, infecção por ancilóstomo duodenal e a teniasólio. Com relação aos medicamentos, os antidepressivos podem causar dispepsia, os bisfosfonatos, como o alendronato, que é usado para o tratamento de osteopenia e osteoporose, os anti-inflamatórios não hormonais, que incluem diclofenaco, tandrilax, torcilax, nimesulida, ibuprofeno, aspirina, dorilson, Rizal, Melhoral, cataflam, Voltaren. E o uso de antibióticos também pode causar dispepsia, como, por exemplo, a amoxicilina ou amoxicilina clavulanato. E outras causas de dispepsia seriam a insuficiência cardíaca congestiva e a síndrome paraneoplásica, a insuficiência cardíaca congestiva por causar edema visceral. Como abordar um paciente com sintomas dispépticos avaliando os sinais de alarme? Quais são eles? Disfagia, sangramento, anemia, tem que pedir hemograma, icterícia, massa palpável, emagrecimento e sintomas noturnos. Então, a investigação de dispepsia se divide em pacientes que têm menos de 40 anos e sem sinais de alarme, podem receber um tratamento empírico sintomático com inibidor de bomba de prótons por 4 semanas. Se ele piorar ou não melhorar, vai fazer endoscopia. Se tiver mais de 50 anos ou tiver sinais de alarme, vai fazer endoscopia. E o que é o Test and Treat? O Test and Treat é recomendado pelos guidelines internacionais, europeu e americano, porque nesses países a endoscopia digestiva alta ela é muito cara e existem métodos não invasivos de pesquisa, diagnóstico de Helicobacter pylori, como teste respiratório com carbono marcado e a pesquisa de antígenos fecais. Nestes países também, a infecção pelo H. pylori, que é de transmissão fecal oral, tem baixa prevalência, menos de 1/3 da população, enquanto que em países como o Brasil, a infecção pelo H. pylori acomete mais de 70% da população. Então, como não temos testes não invasivos para diagnóstico da infecção pelo H. pylori, no Brasil a decisão de testar H. pylori se resume à decisão de realizar uma endoscopia digestiva. E por que testar e tratar? Porque até 1/3 dos pacientes podem melhorar com a erradicação do H. pylori. E nesses pacientes, então, se faz o diagnóstico de dispepsia associada ao H. pylori. Então, essa é uma tabela que fala sobre as vantagens e desvantagens de erradicar o H. pylori. Vantagem seria a prevenção de câncer gástrico não cárdia e a prevenção e tratamento de úlceras. As desvantagens, a preferência do paciente, que ele opina se quer tratar ou não. O custo dos antibióticos, um tratamento de Helicobacter pylori por 14 dias custa em torno de R$ 300, que é o mesmo preço de uma endoscopia digestiva alta no Brasil. A prevalência do Helicobacter pylori no país em que se vai tratar e o risco de infecção pelo Clostridioides, que acontece em pacientes que usam antibiótico terapia de largo espectro. Então, a abordagem terapêutica começa com a educação, avaliar a influência da dieta, fazer um recordatório alimentar, que nós chamamos de dia gástrico, perguntar do café da manhã, dos lanches, do almoço, do jantar, quais bebidas são consumidas nas refeições, a quantidade de café, o hábito de evacuação,
se toma refrigerantes, se fuma, se o paciente ingere bebida alcoólica, se usa hormônios, quais medicamentos utiliza, quais são as comorbidades, qual é o fator de estresse, que tipo de trabalho ele desenvolve, quantas horas por dia ele trabalha, se trabalha à noite e finais de semana, se realiza exercícios físicos, se ele tem hobby, se ele tem distração, se ele se diverte, se ele tem familiares e bons relacionamentos de amizade, e quantas horas ele dorme por noite. Com relação aos esclarecimentos a serem feitos para o paciente, deve-se dizer que ele possui uma doença crônica e que o objetivo do tratamento é a melhora. Identificar os vilões da dieta e para isso é necessário uma consulta com o nutricionista e um recordatório alimentar escrito em um diário. Pode ser proposta terapia cognitivo-comportamental, de relaxamento ou hipnose, pois as doenças funcionais já foram associadas ao abuso na infância. Não somente um abuso sexual, mas também um abuso físico ou psicológico. Podem ser recomendados o uso de antidepressivos como amitriptilina, duloxetina e fluoxetina, não para tratamento de condições psiquiátricas associadas, e sim para o aumento do limiar aos sintomas, uma maior tolerância aos sintomas, uma menor incidência de sintomas. Observe aqui que a fluoxetina, que é indicada para tratamento, também pode ser uma causa de dispepsia, como é o caso clínico dessa paciente que falamos no começo. O tratamento específico para dispepsia do tipo dor epigástrica é com bloqueador H2, que no Brasil hoje temos a famotidina de 40 miligramas, ou com inibidor de bomba de prótons. Omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol e dexlansoprazol. Os procinéticos são reservados para os casos de plenitude pós-prandial e saciedade precoce, a dispepsia tipo de motilidade, a metoclopramida, bromoprida ou a domperidona, 30 minutos antes das refeições. E era isso. Agora vou seguir a apresentação com a aula da síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é caracterizada pela presença de desconforto ou dor abdominal associada à alteração na defecação. Distensão abdominal e sensação de excesso de gases, bloating, estão comumente presentes em indivíduos com síndrome do intestino irritável. Então, a distensão abdominal, na verdade, é a distensão objetiva, que você vai examinar o paciente, ele está com o abdômen distendido. A sensação de excesso de gases é quando ele refere que está distendido, mas quando você vai examinar, está normal. Ele é chamado de distensão em português, mas em inglês é chamado de bloating. Nós não temos outra palavra para esse termo. A síndrome do intestino irritável acomete 3 a 20% da população americana e é comum na América do Sul, China, Japão e Índia. Parece ser mais comum em jovens, é mais comum em mulheres, 2 para 1. Ela pode acontecer como um quadro pós-infeccioso. Pode acontecer em pacientes com depressão, que passam por adversidades, pacientes hipocondríacos, é mais comum em mulheres jovens e pode acontecer após um quadro de diarreia prolongada. Com relação à fisiopatologia, estudos incansáveis sobre a síndrome do intestino irritável não conseguem definir com certeza qual é a etiologia desse processo, mas há uma associação entre motilidade alterada, hipersensibilidade visceral, inflamação e estresse. Tem um trabalho que está sendo liderado por um grupo na Austrália que estuda muito doenças funcionais e que tem biopsiado todo o trato gastrointestinal
em busca de alterações histológicas significativas que possam estar associadas a essa doença. Apesar dos achados iniciais serem promissores, não houve equivalência desses achados em outros países. Por exemplo, a USP participou desse estudo e não teve nenhum achado significativo nas biópsias. Contudo, foi observado um aumento da atividade inflamatória de forma inespecífica. Com relação à hipersensibilidade visceral, os pacientes com intestino irritável são submetidos a um procedimento de balão. É como se você colocasse um balão no reto e insuflasse ar. Na verdade, é esse o procedimento. Em pessoas normais, elas sentem apenas uma sensação de alargamento do reto, como se ele estivesse preenchido. Pessoas com intestino irritável têm uma maior sensibilidade visceral e sentem dor à insuflação do balão. Também foi observada uma motilidade intestinal alterada, para mais ou para menos. É importante o critério de dor abdominal para o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Ela não deve ser diagnosticada na ausência de dor. Dor é diferente de desconforto. Com relação à sua localização, ela é muito imprecisa. Pode ser no hipogástrio, ascendente ou com irradiação para o dorso. Ela piora com a alimentação. Uma grande característica do síndrome do intestino irritável é que melhora com a evacuação. E o mais interessante, de todas as doenças que a gente estudou até agora, doença celíaca, cursava com diarreia, doenças inflamatórias intestinais, o Crohn mais constipação, a retocolite ulcerativa mais diarreia, doença celíaca diarreia, má absorção diarreia. Essa doença ela pode ter os dois sintomas no mesmo doente. Pode ter uma alternância entre constipação e diarreia, inclusive no mesmo dia. O paciente tem diarreia e depois não se sente saciado, se sente constipado e fica alguns dias sem ir no banheiro. A queixa de eructação, flatulência, distensão e bloating são frequentes. É a doença do gás. Tem outros sintomas que não são diagnósticos, mas são muito frequentes, como náusea, dispepsia, fadiga, ansiedade e depressão. Cefaleia, lombalgia, insônia, polaciúria, dispareunia. No critério, é importante a cronicidade, que os sintomas estejam presentes há mais de 6 meses. O exame físico é normal e pode ter uma dor à palpação do colo. Para fins de pesquisa, foram definidos critérios de diagnóstico num consenso que é chamado de Roma. Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4. Cada vez que eles se reúnem, o consenso ganha um número novo. A definição de síndrome do intestino irritável começa com a palavra dor. Dor ou desconforto recorrente, pelo menos em 3 dias por mês, nos últimos 3 meses, associada com 2 ou mais dos seguintes achados: melhora com a evacuação, tem o início associado com uma alteração na frequência das evacuações, ou um início associado com uma alteração na forma das fezes, frequência ou forma. Esses critérios devem ser preenchidos nos últimos 3 meses, com início há mais de 6 meses. Podem ter sintomas associados, como urgência, muito frequente a urgência, uma sensação que não vai dar tempo de chegar ao banheiro e pode até ter incontinência fecal, sensação de evacuação incompleta, então vai no banheiro e sente que tem que voltar logo depois, o muco nas fezes, que seria como uma clara de ovo,
e a distensão abdominal. Eles não fazem parte dos critérios diagnósticos, apesar de muito frequentes. O diagnóstico diferencial são com as doenças intestinais diversas, infecções, má absorção ileal de sais biliares, doenças inflamatórias, diverticulite, isquemia mesentérica, neuropatia autonômica do diabetes, síndrome de má absorção, incluindo celíaca, intolerância à lactose, doença de Whipple, insuficiência pancreática, efeitos colaterais de medicamentos, colite pseudomembranosa, endocrinopatias, neoplasias e colite actínica pós-radioterapia. Os sinais de alarme do intestino irritável são semelhantes aos sinais de alarme das outras doenças do trato gastrointestinal. No caso do intestino, é diferente o valor da idade para risco de câncer de cólon a partir dos 50 anos. Para lembrar que a Associação de Oncologia Americana, lá no país deles, observou um risco aumentado de câncer de colo acima de 5 anos. Como eles tinham uma boa triagem acima dos 50 anos, recomendou a triagem acima dos 45 anos. Foi uma recomendação muito importante no mundo, ela foi muito ouvida, mas a nossa continua 50. Perda de peso, febre, sintomas noturnos, diarreia persistente, constipação crônica grave, vômitos recorrentes, disfagia progressiva, a parasitose nos locais endêmicos, história familiar positiva de câncer, doença inflamatória intestinal e doença celíaca. Sinais de anemia, sangramento retal, massa abdominal, sinais de obstrução intestinal, sinais de má absorção, sinais de disfunção tiroidiana, artrite, dermatite, desculpa, dermatite herpetiforme, pioderma cangrenoso. Muitos pacientes que têm intestino irritável podem ter comorbidades e pacientes com doenças orgânicas podem preencher critérios para intestino irritável. Veja como sintomas de intolerância à lactose se sobrepõem aos critérios de síndrome do intestino irritável em até 1/4 dos pacientes. Os exames complementares são para diagnóstico diferencial, pois na síndrome do intestino irritável os exames são normais. Hemograma, função renal, ureia, creatinina, os testes hepáticos, fosfatase alcalina, gama-GT, protrombina, bilirrubinas, função tiroidiana, T4 livre, TSH, exames de fezes, parasitológico, leucócitos fecais, pH fecal, SUDAM3, sangue oculto, e provas de função inflamatória, VHS e PCR. Vai realizar todos os exames em todos os pacientes? Não. Caso a caso. Teste de tolerância à lactose é muito tem se falado muito na medicina à la carte, que é a abordagem individual de cada paciente. Nesse caso do intestino irritável,